Então vamos lá, o tema hoje é como melhorar o meu condicionamento para maratona aquática. Então é uma pergunta muito frequente essa, né? Como eu disse para vocês em lives anteriores aí, eu estou sempre tratando assuntos que vocês colocam para mim. E esse é um assunto que bastante gente pergunta mesmo. Então, tem várias formas da gente responder, né? Vai ter aqueles técnicos mais diretos, você vai perguntar como é que eu melhoro o meu condicionamento, você vai falar treinando, né? Só que não é simples assim. Treinar envolve muita coisa. Quando algum técnico, professor, alguém fala para você, responde assim, treinando, então falta um pouco de embasamento para ele explicar o que é um treinamento, né? Tô falando mal dos técnicos nem nada, só tô querendo dizer que a gente tem que ser mais específico para os alunos, né? Para as pessoas que a gente vai treinar, as pessoas que a gente vai dar aula, nós como profissionais, a gente tem que ser bem atencioso, a gente tem que ser pontual, mas ao mesmo tempo a gente tem que explicar para o aluno aquilo que vai ser feito, porque é muito simples a gente falar, como é que eu vou melhorar? Treinando. É treino, treino, treino. Tá, legal, é treino. Tudo é treino na vida, né? Como é que você vai ficar bom no seu trabalho? Treinando. Só que para você ficar bom treinando, você vai ter alguns passos até ficar bom. E vai estar sempre trabalhando alguma coisa para melhorar. E no treinamento a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala treinando, tem gente que já leva em consideração assim, bom, se eu vou melhorar treinando, então eu tenho que nadar forte todo dia. Aí a pessoa vai lá, nada forte todo dia. Aí uma outra pessoa fala assim, bom, eu ouvi dizer que nadar forte não adianta, tem que ter qualidade técnica. Então a pessoa não se preocupa em nadar forte mais, ela se preocupa em ter técnica. Aí outra fala assim, não, eu ouvi dizer que é continuidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um volume alto e ser contínuo. E assim eu vou melhorar o meu condicionamento. E aí o outro fala assim, bom, dizem que descanso é a melhor coisa que tem. Então eu vou treinar um dia, descansar dois, treinar um dia, descansar dois, né? E aí não acaba nunca, né? As interpretações do que é treino, do que é treinar. Por isso que a resposta não é simplesmente treinar. A resposta é um treinamento muito bem elaborado. É um planejamento. Como é que você vai melhorar na maratona aquática, o seu condicionamento? Através de um planejamento. E dentro de um planejamento, você tem vários passos a seguir. O atleta tem vários passos que ele deve ir conquistando, certo? Então, assim como qualquer coisa, no seu trabalho você tem um planejamento, na sua vida você tem um planejamento, né? Quem não tem planejamento, alguns conseguem chegar ali no objetivo, alcançar o objetivo, mas acredito que a grande maioria até chega num objetivo, mas poderia ser melhor se tivesse uma organização, se tivesse um planejamento, né? Eu tive um negócio, tive uma academia e eu nunca tive um plano de negócio na minha academia. O que aconteceu? Depois de 8 anos eu fechei minha academia, porque eu não tinha um plano de negócio para ela, eu não tinha um planejamento para ela. Aquilo não era o que eu almejava, o que eu amava. Eu gostava muito, por quê? Porque tinha gente nadando, eu gostava por isso, mas o negócio em si era difícil de tocar, né? Então quando você vai nadar, você precisa de um planejamento, né? Completar um ciclo de treinamento. Bruno colocou aqui, Bruno Treinos, Bruno.treinos, ele é treinador também, participa de vários cursos, várias pós-graduações, é um cara super estudioso, tem uma assessoria no Rio de Janeiro também, em Niterói, me corrija se eu estiver errado, não. E ele sabe muito bem do que eu estou falando. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar então o que nós vamos destrinchar aqui. Eu separei 5 passos que eu considero muito importantes, tá? E foi sem querer esses 5 passos, viu? Não é aquele negócio que a gente lê no Instagram e lê em WhatsApp, assim, ó, 5 passos para você virar um campeão olímpico, ou 5 passos para você ficar rico, não é não? Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qualidade. A qualidade do trabalho é o que vai levar à eficiência futura. Não adianta nada você começar alguma coisa se você não tiver qualidade naquilo que você está fazendo. Não adianta você ter um produto que você vai vender se você não tem qualidade nesse produto. Uma hora as pessoas não vão gostar mais desse produto. Às vezes você vai vender um brigadeiro que é delicioso, mas a qualidade dele é feia, a qualidade não é boa, né? Uma hora alguém vai fazer alguma coisa melhor.
Então a qualidade do seu treino é muito importante. O que é a qualidade do treino? Coordenação do nado. Você ter uma boa coordenação, porque a gente vai usar braço, perna, respiração, virada, né? Streamline, que é o impulso na parede, ondulação na saída da virada. Enfim, são vários os aspectos aí que a gente vai trabalhar. Então, coordenação motora, ela é um passo muito importante antes de qualquer coisa. Mas e a técnica? A técnica, ela vai exigir coordenação. Então eu gosto de dizer que a coordenação vem antes da técnica. Então a primeira coisa que a gente aprende é a coordenação. Quando vai aprender a nadar, solta a bolinha, depois soltou a bolinha, aprende a flutuar, aprendeu a flutuar, aprende a deslizar, aprendeu a deslizar, aí bate perna, e assim vai, né? Então, primeira coisa, coordenação. Segundo, a propriocepção. Você já tem uma coordenação, você já sabe bater a perna, você já sabe girar o braço, você sabe respirar, você sabe juntar esses três. Agora vamos desenvolver a percepção. Então a gente fala girar o braço rudimentar, né? É nadar o carro com aquela braçada reta, sem se preocupar com a alavanca, e trabalhar a perna alternadamente. E fazer a respiração lateral, beleza. Agora vamos perceber esse movimento, ter a percepção dele. Então agora começa a encaixar a alavanca ali, o apoio na braçada lá na frente, né? O agarre, a tração, a finalização. Aí você começa a entrar numa parte mais técnica. Só que você primeiro traz a percepção. Coordenação, percepção. Percebeu o movimento? Agora sim vamos se preocupar em colocar educativo, em colocar os exercícios de propriocepção com educativo, né? Então os 3 primeiros passos, né? Esse é o item 1, hein? Você tem que trabalhar a qualidade. Então, coordenação, propriocepção, e aí sim a técnica, encaixar os educativos. Tá legal? Esse é o primeiro passo para você se condicionar na natação, se condicionar para uma maratona aquática. Segundo passo, conhecer e perceber os ritmos. Então você já entende o seu corpo. Agora você tem que entender a fisiologia do seu corpo. Entender como funciona seu coração, como funciona a sua respiração, né? Como funciona o seu cansaço, como é que você recupera. Então, o segundo passo é conhecer e perceber os ritmos. Saber nadar fraco, saber nadar moderado e saber nadar forte. São só 3 passos. Fraco, moderado, forte. Não se preocupa ainda com A1, A2, A3, anaeróbico. Se preocupa em saber nadar fraco, saber nadar moderado e saber nadar forte. Você tem essas 3 percepções, ótimo. Eu costumo até dizer, tem gente que começa a nadar e fala, pô, quero nadar no mar, quero fazer minha primeira prova. Legal. Só que a pessoa nada bem, só que ela não tem essa percepção ainda. Aí ela vai nadar no mar, sai nadando forte, porque é o ritmo que ela sabe nadar. Ela não sabe nadar fraco, ela não sabe nadar moderado. Só que quando ela faz isso na piscina, a pessoa põe o pé no chão. No mar não. No mar não tem como pôr o pé no chão. Então, se a pessoa sai nadando forte no mar e depois ela não sabe o que fazer, se sustentar, flutuar, alguma coisa, ela entra em desespero. E aí ela cria um trauma, ao invés de criar um prazer na maratona aquática, né? Então, lembra disso, perceber os ritmos. Segundo passo, conhecer e perceber o ritmo. O que é fraco, o que é moderado, o que é forte, tá? Maravilha. Já tem qualidade técnica, então. Já conhece e percebe os ritmos, agora tem que entender a sua sessão de treino. O que tem numa sessão? Uma sessão de treino? Tem várias coisas. Tem o aquecimento, tem o educativo, tem o pré-série, a pré-série, né, que é os estímulos que preparam para a série fisiológica. Tem o trabalho de ritmo, tem a série principal, aí depois tem o regenerativo, depois tem uma série final e tem uma soltura. Então, numa sessão de treino básica, tá? Uma sessão de treino básica é isso: aquecimento, educativo, pré-série principal, que é o estímulo, série principal, soltura, série final e soltura, tá? Beleza, mas legal, isso eu entendi, essa sessão eu entendi. Agora, entender volume, intensidade e intervalo, isso é muito importante, principalmente para aqueles que se preocupam muito com média, né? A gente se preocupa com média. Quando a gente vai gostando de nadar, a gente se preocupa com média, se preocupa com ritmo. Isso é muito importante, né? Você saber a média que você está segurando.
Agora, você tem que entender que nem sempre a sua média de A1 ela vai ser a mesma. Nem sempre a sua média de A2 ela vai ser a mesma. Eu vou explicar por quê. Se você faz 10 de 100, nadando num ritmo moderado, vou falar de A2, descansando 30 segundos, você vai nadar por um tempo. Se você fizer esses mesmos 10 de 100 para a mesma intensidade, só que descansar 10 segundos ao invés de 30, a sua média vai ser diferente. Você vai nadar num ritmo de A2, mas você está descansando 20 segundos a menos do que antes. Está descansando 10 segundos e não 30. Então sua média vai ser diferente. Você está nadando em A2, mas você está nadando num ritmo diferente, num tempo diferente, não ritmo. Você está nadando em A2, mas você vai nadar por um tempo diferente, porque você tem um intervalo maior. Então dentro do A1, dentro do A2, dentro do A3, a gente tem um A1 fraco, A1 médio, A1 forte. Tem o A2 fraco, A2 médio, A2 forte. O A3 fraco, A3 médio, A3 forte. Tá? Dentro disso, a gente tem outras intensidades. Então, nós estamos falando de A1, A2, A3 e ao mesmo tempo estamos falando de 9 intensidades diferentes. Então, entender a sessão de treino é você entender que ela é composta de volume, intensidade e intervalo. Nenhum dos três podem se separar. Senão, alguma coisa errada vai dar no seu condicionamento. Tá? Então, vamos lá. Ó. Se você tem um alto volume, se você nada bastante volume, né, se a série é volumosa, a intensidade ela é mais baixa e o intervalo também é mais baixo. Você nada mais, então você precisa nadar mais fraco para aguentar por mais tempo. E o intervalo pode ser mais baixo, porque ele recupera já que você está nadando em baixa intensidade. Agora, se a intensidade é alta, se o volume é baixo, a intensidade é mais alta e o intervalo também é mais alto. Por quê? Se você está nadando mais forte, você precisa de mais descanso, então o intervalo é mais alto. Então, entender intensidade, volume, intensidade e intervalo é crucial, pessoal, é crucial, é fundamental para você ter um bom rendimento e para o seu corpo entender a mensagem que você está mandando para ele. Nosso corpo é uma máquina. A mensagem que a gente manda para ele é o que vai refletir ali no nosso condicionamento. Então, o nosso corpo é uma máquina. Então, o ponto 3 é entender a sessão de treino. Entender que ela é composta de volume, intensidade e intervalo e respeitar esse volume, essa intensidade e esse intervalo. O quarto passo é aprimorar a zona de treinamento. Então, aprimorar o seu A1, o seu A2, o seu A3, o seu anaeróbio. Então, eu falei anteriormente que lá no ponto 2, que você saber nadar fraco, moderado, forte é importante, porque você tem essa percepção de ritmo. Agora, nós vamos falar de A1, é o aeróbico de baixa intensidade. Tem o A0, que é o aquecimento, soltura, educativo, a gente faz em A0, que é bem leve. Aí tem o A1, que já é uma intensidade baixa, um aeróbico de baixa intensidade. Aí tem o A2, que é o aeróbico de média intensidade. E tem o A3, que é o aeróbico de alta intensidade. Sempre que é aeróbico, o intervalo é suficiente para recuperar. Já falei isso várias vezes, hein? Sempre que é aeróbico, o intervalo é suficiente para recuperar. Então, se você vai fazer 5 de 100 em A3, descansando 30 segundos, esses 30 segundos tem que ser suficiente para você recuperar e manter sempre a mesma média. Você vai nadar um aeróbico de alta intensidade, mas o intervalo tem que ser suficiente para recuperar. Ah, Samir, mas eu fiz 3 de 100 nadando lá para 1,30 e não consegui segurar. Então, ao invés de 30 segundos, eu descansei 45. Então, você errou a série. O que você tem que fazer? Você tem que diminuir a intensidade. Você tem que nadar para 1,33 e aguentar os 5 de 100 para 1,30. Para 1,33, descansando os 30 segundos. Tá bom? Então, o A1, A2, A3... são aeróbicos de baixa, de média e de alta intensidade. E sendo aeróbico, o intervalo é suficiente para recuperar. Gravou isso? Dá um joinha se você gravou isso na sua cabeça. Ó. A1, aeróbico de baixa intensidade. A2, média intensidade. A3, aeróbico de alta intensidade. E nessas 3 intensidades, o intervalo tem que ser suficiente. Se você vai fazer 10 de 100 em A1, você pode descansar 10, 15 segundos. Se você vai fazer 10 de 100 em A2, que é um pouquinho mais forte, 15, 20 segundos, 25 segundos é suficiente para você recuperar. Se você vai fazer 10 de 100
em A3, 35, 40, 45 segundos, para alguns até 1 minuto vai ser o suficiente para recuperar. Percebeu que é a mesma série, só que o intervalo ele vai aumentando, porque a intensidade também é maior? Ótimo que vocês estão entendendo, pessoal. Perfeito. E aí nós temos o anaeróbico, que é alta intensidade. E aí o anaeróbico, que é alta intensidade, aí o intervalo vai ser mais alto para poder recuperar. E mesmo assim, no decorrer da série, você vai ficar cansado, vai ficar travado, que a gente fala, né? Daquela sensação que não rende, nada fica travado. Por quê? Porque ali o seu oxigênio já não está dando mais conta de recuperar sua musculatura, né? Não está dando conta de limpar seu sangue, falando a grosso modo aí na fisiologia, tá bom? Então anaeróbico, alta intensidade, né? Eu até tenho aquela mãozinha assim, ó, a gente fala de torcer o cabo, né? O pessoal do mountain bike fala, ó, torcer o cabo, acelerar. Então no anaeróbico a gente acelera mesmo, tá? Então no anaeróbico o intervalo tem que tomar muito cuidado. Se você faz uma série de 4 de 50, descansando 10, 15 minutos entre cada 50, é uma série de potência. Por quê? Porque você faz a maior potência e você tem um intervalo longo que vai recuperar bem. Então você vai ter qualidade. Alguns técnicos chamam de trabalho de qualidade. Isso é potência. Aí você tem o trabalho de tolerância. Você faz esses mesmos 4 de 50, só que você faz intervalo de 1 minuto, 2 minutos. Então é 50 descendo a lenha, na mesma intensidade da potência, só que você vai descansar 1 minuto e meio, 2 minutos. Você está trabalhando a tolerância. Tolerância ao cansaço. Você chega no limite do seu cansaço. Ou você pode fazer 4 de 25, por exemplo, né? Que dá, vai dar 400 metros. Né? 2 de 4 de 25, dá 200 metros, que é o mesmo volume da outra série. 2 de 4 de 25, descansando 20 segundos entre cada 25, faz 4 de 25, descansa 20 segundos entre cada um. Depois da série você descansa 3 minutos e aí repete essa série. É um trabalho de resistência anaeróbica. Então nós temos o trabalho de resistência anaeróbica, o trabalho de tolerância e o trabalho de potência. Tudo isso a gente trabalha de 90% para cima da intensidade. Então da sua percepção de esforço, falando em percepção de esforço, você trabalha de 90% para mais de intensidade, tá? Então, pessoal, como eu disse, né, eu estou falando bem resumidamente aqui, mas acho que vocês entenderam legal aí. O aeróbico 1 é baixa intensidade, aeróbico 2 aeróbico de média intensidade, aeróbico 3 aeróbico de alta intensidade e anaeróbico alta intensidade, tá? Qual que é a vantagem do anaeróbico? O anaeróbico, ele vai ajudar você, a ajudar o seu corpo a recuperar melhor para o seu aeróbico. É que nem quando você coloca carga na musculação, você coloca lá 20 quilos de carga. Quando você coloca 15, fica fácil fazer. Por quê? Porque você fez 20, você jogou esse estímulo para o seu corpo e aí você jogou a carga de 15 e ficou fácil. Então, se você trabalha o anaeróbico, você melhora o A3, o A2 ou o A1. Se você trabalha o A3, você melhora também o A2 ou o A1. Se você trabalha só o A2, você melhora o seu A1. Se você trabalha só o A1, você melhora o seu A0. Se você nada só em A0, você não melhora nada. O seu corpo ele começa a definhar, né? Você começa a perder condicionamento. Então, o quarto passo é você aprimorar essa zona de treinamento. Tá certo? Deixa eu só ler uma pergunta aqui, ó. Tentando baixar meu tempo 750 da maratona terrestre. Pensei em fazer 10 tiros de 100 com intervalo de 20 a 30 segundos. Então, é isso que eu tô falando, né? Você vai fazer 10 100 com intervalo de 20 a 30, legal. Você vai nadar em alta intensidade, né? Ao meio da... Só que na prova você vai fazer 10 de 100. Então, assim, você faz 10 de 100 descansando 20 segundos, ótimo. Aí você tem que fazer, depois de um tempo, 10 de 100 descansando 15 segundos, mantendo o mesmo tempo que você fazia descansando 20. Aí 10 de 100 descansando 10 segundos, mantendo o mesmo tempo que você fazia descansando o 15 e 20. Depois você faz 10 de 100 descansando 5 segundos, mantendo a mesma média que você mantinha com 20 segundos de intervalo. Aí sim você vai melhorar o seu tempo. Agora, 10 de 100 descansando 20 sempre, isso não vai ajudar você a melhorar o tempo.
né? Você precisa ter essa distribuição de carga, essa distribuição do A1, do A2, do A3, do anaeróbico, tá bom? Então não é uma série só, são várias séries. Por isso que precisa de um planejamento. Eu não tenho nem como eu fazer uma live falando disso, porque eu prescrevo treino há 20 anos e eu nunca repeti um treino, nunca. Posso ter repetido alguma série, tá, mas o treino inteiro eu nunca repeti, né? Então é muito importante aí você fazer isso, tá? E aí o quinto passo, que é distribuir e respeitar tudo isso que eu falei, né? Então não adianta nada você ter só a qualidade, que é a coordenação, a propriocepção e a técnica. Não adianta nada você só conhecer o seu ritmo, você saber nadar fraco, moderado, forte. Não adianta nada você entender que a sessão é composta de intensidade, intervalo, de volume, intensidade, intervalo. Não adianta você só aprimorar o seu A1, o seu A2, o seu A3, o seu anaeróbico, se você não faz nada do resto. A verdade é que, no mínimo, você tem que colocar tudo isso em prática dentro do seu treinamento, dentro do seu planejamento. Por isso, pessoal, muito cuidado em abrir o Google, colocar lá treinos de natação. Aí você vai lá, copia o treino de natação e faz. Cuidado com isso, esse treino não vai fazer milagre para você. O que faz milagre, que não é milagre, né? O que faz ter resultado é planejamento. É você colocar tudo isso que eu falei em prática dentro do seu planejamento. Se você não colocar tudo isso, se tiver sorte, vai dar certo. Mas em geral, a sorte ela leva um tempo. A sorte ela acontece uma ou duas vezes. Ela não é contínua, né? Agora um bom planejamento é para o resto da vida. Então, faça um planejamento. Então, o passo 5 é você entender que tem dia que você vai nadar forte, tem dia que você vai nadar fraco, tem dia que você vai fazer só ritmo, tem dia que você vai fazer só técnica, tem dia que você vai trabalhar estratégia, tem dia que você vai trabalhar tudo, tem dia que você vai trabalhar 3 desses itens, tem dia que você vai trabalhar 2, tem dia que você vai trabalhar só soltura porque você está cansado, tem dia que você vai estar bem pra caramba e aí você vai ter que ter paciência, porque se você, aquele dia que você está bem, você está rendendo, está forte, e A1, não é dia de você fazer força, porque senão você vai prejudicar os treinos futuros. Dentro de um planejamento, se aquele dia é A1, se aquele dia é regenerativo, então respeita aquilo ali, porque mais pra frente vai ter algum treino forte, né? Então, você ter paciência nos dias bons é muito importante. E nos dias ruins, você tem que ter muita cabeça. Porque nós amadores, a gente tem uma rotina de vida maluca, né? Trabalho, família, natação, outros esportes, muitos triatletas também, outros esportes, né? Então, a gente tem uma vida maluca. Então, ter os dias ruins é normal. E aí, o que você vai fazer no dia ruim? Ah, hoje eu não vou treinar porque tá ruim, não tá saindo a média. De forma alguma. Muitas vezes, em dias ruins, sabe o que eu faço com meus atletas? Não se preocupa com média, se preocupa em nadar bem. Então, se preocupa em nadar com uma boa técnica, se preocupa em se sentir bem na água. Já que você está se sentindo mal na água, está travado, está pesado, está ruim, vamos fazer o volume do treino, mas vamos nadar numa intensidade mais baixa e vamos se sentir bem nadando. Então, ali é um momento, né, saindo um pouco do treinamento, é um momento que a maioria das pessoas amadoras, nós, né, o nosso público, vai lá para quê? Para arejar a cabeça, né, para se divertir, para curtir a natação, para ficar no silêncio da água, né? É uma coisa bem interna, né? A natação é uma coisa muito interna. Então, nos dias ruins, beleza, tá ruim, vamos se sentir bem nadando. Então, o passo 5 é esse, é você colocar tudo isso em prática e você se sentir feliz fazendo aquilo, você sentir que você entende aquilo que você está fazendo, você entender aquilo que você está fazendo e você acreditar que isso que você está fazendo vai gerar o resultado que você quer. E se você nada uma vez por semana, não tem problema. Samir, uma vez por semana é pouco? É pouco, mas se você tem uma vez por semana, já é o dobro de 0. Você nunca nada, então nadar uma vez por semana já é bastante. Se você nada uma vez por semana, lembra que o resultado que você vai ter
é de alguém que treina uma vez por semana. Se você nada 2 vezes por semana, você vai ter o resultado de quem treina 2 vezes por semana. Se você nada 3, a mesma coisa, 4, a mesma coisa, 5, a mesma coisa, né? Se você nada 2.000 por dia é um resultado, se você nada 3.000 é outro, se você nada 5.000 é outro. A mesma pessoa vai ter resultado diferente treinando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana, ou treinando 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil. Eu estou numa fase que eu nado em torno de 4, 5 mil. Jamais eu vou cobrar o resultado que eu fazia quando eu nadava 12, 13, 15 quilômetros por dia. Não dá para cobrar esse resultado, né? Eu trabalho menos, eu ganho menos, meu resultado é menor, tá certo? Então, muita atenção nisso, tá? Então, resumindo os 5 pontos: primeiro, qualidade. Então, a coordenação, propriocepção e técnica. Segundo passo, conhecer e perceber o ritmo, o fraco, moderado e forte. Terceiro passo, entender a sessão de treinamento, volume, intensidade e intervalo. O quarto passo, aprimorar suas zonas de treinamento, o A1, A2, A3 e o anaeróbico. E o quinto passo, você distribuir e respeitar tudo isso que eu falei, respeitar o seu corpo e respeitar o planejamento que foi feito. Beleza? Vamos para as perguntas? Tem 3 perguntas aqui na caixa, hein? Qual a periodicidade para reavaliar a evolução das zonas? Ótima pergunta, Anne. Então, quando que a gente vai reavaliar as zonas de treinamento? Aí vai depender muito do planejamento de cada técnico. Tem técnico que tem lá a base, depois a base, o específico e o polimento, né? Trabalha com 3 fases de treino. Normalmente ele vai fazer no começo do polimento, depois ele vai fazer no começo do específico e depois ele já vai para a prova, tá? Mas em geral, o que é legal? Você fazer a cada 3 meses. Em 3 meses você vai gerar uma mudança no seu condicionamento, né? 12 semanas aí, 3 meses estamos falando de 12 semanas, né? Então de 8, a mudança ela vai acontecer sempre, mas de 8 a 12 semanas é um bom tempo para você fazer uma reavaliação, tá bom? Então a cada 2, 3 meses já é legal. Dá para fazer a cada 4 meses, vai fazer 2 a 3 vezes por ano. Aumentar o volume semanal é suficiente ou eu tenho que melhorar meu pace também? Ótima pergunta. Você vai aumentar o volume semanal? Ótimo, isso é muito bom. Agora, se você não melhorar a sua intensidade, o seu ritmo, se você não fizer a distribuição de carga correta do A1, A2, A3, só aumentar o volume não vai melhorar. Então, se você nada sempre na mesma intensidade, 2.000 metros por dia, e depois você passa para 3, para 4, mas sempre nadando na mesma intensidade, você não vai ter uma grande evolução. Você vai ter uma evolução, está nadando mais, mas você não vai ter evolução no seu pace. Você vai ter evolução em aguentar um pouco mais. Mas depois de um tempo, se você não puser um estímulo mais forte, o seu corpo começa a perder rendimento, tá? É que nem o carro, né? Se a gente anda na primeira marcha sempre, fica lá, a hora que você quer acelerar o carro não vai, funde o motor. Então o corpo, como eu disse, é uma máquina, tá bom? Então sim, você aumentar o volume gradualmente, né, Rafael? Aumentar o volume semanal vai melhorar, mas não é o suficiente. O ideal é que você trabalhe as outras intensidades, tá? Os outros estímulos, isso é crucial. Quantos quilômetros posso nadar? Quantos quilômetros posso nadar por semana? O quanto você quiser. Pode nadar quantos quilômetros você quiser, depende da sua disponibilidade, depende de como está o seu, da sua vivência, se você já nadou, se você já nada, né? Se você tem qualidade técnica. Não adianta nada você ter um volume alto se você tem uma qualidade técnica baixa, porque você vai se machucar, né? Então essa é uma pergunta bem aberta, tá? Quanto você pode nadar por semana? Vai depender, tem que ter uma avaliação aí por parte do técnico, tá bom? Samir, se eu fizer a musculação no dia de treino na água, é melhor fazer antes ou depois da natação, Edgar? Cara, ótima pergunta, né? É uma pergunta assim que muitas pessoas fazem, e a gente vai ter atletas treinando a musculação antes e nadando depois, vai ter atleta nadando antes e musculação depois. Eu sou adepto a fazer sempre primeiro a modalidade alvo. Então, no nosso caso, primeiro a natação, depois a musculação. Agora, se você tiver uma fase que você quer ganhar força, que você quer sentir mesmo o seu corpo cansado, você quer levar o seu corpo à exaustão,
Faz a musculação antes e a natação depois, né? Mas saiba que as suas médias vão ficar piores, que você vai levar seu corpo à exaustão e que você não vai ter tanta qualidade ali no seu treino de natação, né? Mas fisiologicamente você vai ter um ganho, fisiologicamente e emocionalmente você vai ter um ganho. Você vai entrar cansado na água, mas em termos de fisiologia, o ideal é sempre você fazer o seu esporte-alvo primeiro, então a natação primeiro, tá bom? É importante variar estilo para melhorar a maratona aquática ou vale a pena ficar só no crawl? É muito importante variar os estilos, tá? Muito importante variar os estilos, porque você ganha coordenação e você ganha músculo diferente, você trabalha grupos musculares diferentes, né? Então você ganha com o condicionamento, com o seu condicionamento muscular. E cada estilo também tem um condicionamento, um condicionamento aeróbico ali, né? Um condicionamento cardiovascular. Então ajuda bastante. Agora, a maratona aquática é crawl. Então você não precisa fazer isso todos os dias, todas as horas. Preguiça de costa e porco, né? Eu nadava média, então eu gosto de nadar os estilos. Mas eu não coloco todos os dias, não. Eu coloco sim de vez em quando no meu aquecimento, no meu educativo. Às vezes eu faço uma sériezinha de 8 de 25 borboleta com pé de pato, né? Faço peito na hora da soltura, enfim. Coloco um pouco dos estilos na parte de aquecimento, educativo e soltura, que é válido, tá? Última pergunta, hein? Melhor nadar 5 de 2.000 ou 3 de 4.000 por semana? Cara, pergunta ótima, Rafael. Pergunta ótima. Eu gosto muito de nadar 5 de 2.000. Eu gosto bastante de distribuir mais o volume na semana, porque você tem contato com a água, né? Então a gente entra muito nessa parte da propriocepção, da percepção. Se você nada todos os dias, todo dia que você cai na água, você tem uma qualidade melhor na sua técnica, uma qualidade melhor na sua percepção de ritmo. Então eu gosto muito de que nade 5 de 2 km ao invés de 3 de 4 km, né? 3 de 3 km, enfim. Mas, se você vai fazer uma prova mais longa, vai ter períodos que você vai ter que nadar mais do que 2 na sessão. Então, isso tem que ser muito bem alinhado dentro do planejamento. Tá legal? Pessoal, resumindo, não existe uma receita de bolo, não existe regra. Quer dizer, até existe receita de bolo, né? Mas, em geral, a receita de bolo, uma hora ela vai estacionar. Então, a gente tem que ser criativo, tem que trabalhar as intensidades, tem que trabalhar a percepção, tem que estar sempre atento ao volume, intensidade, intervalo, ao seu descanso, dentro, fora da água e tudo mais. Beleza? Quer melhorar seu condicionamento? Então, tá aí as 5 dicas. Valeu? Pessoal, que bom que vocês gostaram. Um grande abraço, um bom descanso para todo mundo. Valeu!